Você já imaginou como um simples acidente pode mudar completamente o rumo da sua vida? Foi exatamente isso que aconteceu com Isabela, uma jovem garçonete que, em uma noite de trabalho, acabou caindo no colo do homem mais poderoso da cidade. O que era para ser apenas um momento constrangedor se transformou em uma série de encontros cheios de tensão, provocações e segredos que ninguém no restaurante ousava comentar. Mas quando olhares se cruzam, mensagens misteriosas chegam no celular e a linha entre curiosidade e desejo começa a desaparecer. Tudo pode sair do controle. E eu te garanto, essa história vai te prender até o último segundo. Então, você está pronto para descobrir como um acidente pode se tornar o início de algo que ninguém esperava? Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. O salão do restaurante La Belle Nuit estava em seu auge naquela noite. Luzes âmbar pendiam sobre mesas de mármore, criando um jogo de sombras que deixava o ambiente ao mesmo tempo sofisticado e intimista. O som suave de um piano de cauda se misturava ao murmúrio das conversas, enquanto garçons uniformizados cruzavam o salão com a destreza de quem conhecia cada centímetro daquele espaço luxuoso. Isabela, aos 24 anos, movia-se como parte dessa coreografia silenciosa. Seu uniforme estava impecável, o coque firme no topo da cabeça e o sorriso educado estampado no rosto, aquele que aprendemos a usar para clientes exigentes. Mas, por trás da postura profissional, havia uma tensão que poucos perceberiam. Ela sempre dizia a si mesma que precisava de estabilidade, que não podia se permitir distrações. Mas, naquela noite, o destino tinha outros planos. A bandeja em suas mãos estava lotada de taças de cristal. O vinho tinto refletia as luzes, criando pequenas manchas rubi no tampo prateado. Enquanto caminhava por um corredor estreito entre duas mesas, o inesperado aconteceu. Um cliente embriagado, tentando se levantar, tropeçou e, sem equilíbrio, esbarrou nela com força. O impacto foi tão repentino que o ar pareceu escapar de seus pulmões. A bandeja inclinou-se perigosamente e ela, incapaz de reagir a tempo, foi lançada para o lado. O corpo de Isabela caiu diretamente sobre o colo de um homem sentado à mesa ao lado. Mas não era um homem qualquer. Leonardo Monteiro, alto, imponente, dono de uma das maiores construtoras do país. O tipo de pessoa cuja presença altera a energia de um ambiente inteiro. O corte impecável do terno italiano contrastava com a casualidade da postura, como se ele nunca precisasse se esforçar para ser o centro das atenções. O choque físico trouxe algo mais. O joelho dele pressionou a parte interna da coxa dela, arrancando-lhe um arrepio involuntário. Leonardo, com reflexos rápidos, a segurou pela cintura, impedindo que caísse no chão. O toque foi firme, mas não agressivo. Havia controle, segurança, como se em nenhum momento ele tivesse perdido o domínio da situação. "Você está bem?" A voz dele era grave, levemente rouca, e vibrava como uma nota grave no fundo de uma música. Isabela piscou rapidamente, tentando recobrar o fôlego e principalmente o controle da própria expressão. "Sim, desculpe", murmurou, sentindo o rosto queimar. Levantou-se apressada, ajeitando o uniforme. O coração pulsava como se estivesse tentando escapar do peito. "Perdão pelo incidente, senhor", completou antes de se afastar, quase correndo em direção à cozinha. Por trás, Leonardo a acompanhava com o olhar. Havia algo na forma como ela se retirara. Não uma fuga de constrangimento comum, mas uma tentativa deliberada de se esconder. E aquilo o intrigou. Na cozinha, Isabela apoiou-se na parede fria, tentando recuperar o ar. O corpo ainda reagia ao contato, e ela se irritou consigo mesma por isso. Era só um cliente. Um cliente milionário, sim, mas apenas um cliente. Não havia motivo para sentir aquela descarga de adrenalina. Pelo menos era o que tentava se convencer. Lá fora, Leonardo permanecia sentado, mas não voltou ao prato. Em vez disso, deixou o olhar vaguear pelo salão, observando discretamente a porta pela qual ela havia sumido. Não era comum que algo quebrasse a sua concentração, ainda mais em um jantar de negócios.
Mas aquela garçonete, Isabela, como registrou ao ler o crachá, tinha algo em comum. Não apenas a beleza discreta, mas a maneira como parecia determinada a não chamar atenção, como se tentasse apagar a própria presença. O cliente embriagado foi retirado com discrição e o serviço retomou seu ritmo. Isabela, no entanto, evitava olhar para a mesa dele, temendo que um novo contato visual atraísse. Cada vez que passava perto, sentia o ar mudar, como se estivesse atravessando uma zona de calor invisível. Ao final do jantar, Leonardo levantou-se com a mesma tranquilidade com que chegara. Ajustou o paletó, cumprimentou seus acompanhantes e caminhou em direção à saída. Mas antes de cruzar a porta, voltou-se por um instante, encontrando o olhar dela do outro lado do salão. Um leve sorriso surgiu nos cantos de seus lábios, e Isabela desviou imediatamente, sentindo o estômago revirar. Ela não sabia, mas naquele instante Leonardo havia memorizado mais do que seu nome. Memorizara o jeito como ela evitou seu olhar, a tensão nos ombros, o tremor quase imperceptível das mãos. E para um homem acostumado a ter respostas rápidas e controle sobre tudo, aquilo era um convite silencioso para querer saber mais. Leonardo observou o crachá dela, gravando mentalmente o nome e o olhar desconcertado que ela lhe lançara antes de desaparecer na cozinha. Na manhã seguinte, Isabela acordou mais cedo do que o habitual, mesmo tendo dormido pouco. A noite anterior parecia ter ficado presa na sua pele, cada detalhe, cada segundo, como se o corpo ainda guardasse a memória do acidente e da presença dele. O toque firme na cintura, o peso do joelho pressionando sua coxa, o olhar que parecia atravessá-la. Ela se obrigou a afastar esses pensamentos, lembrando a si mesma que aquele homem era apenas mais um cliente, ainda que fosse o cliente mais marcante que já havia atendido. Determinada a seguir em frente, mergulhou no trabalho. O turno começou sem surpresas, com pedidos comuns e clientes habituais. Mas pouco depois das 14h, enquanto voltava da cozinha com uma bandeja equilibrada nas mãos, ouviu um murmúrio vindo da recepção. Seu coração deu um salto involuntário. Olhou discretamente, e como se o destino tivesse decidido brincar com ela, lá estava ele, Leonardo Monteiro, de novo. O terno do dia era cinza escuro, perfeitamente ajustado ao corpo, e a camisa branca contrastava com o bronzeado leve da pele. Ele cumprimentou o gerente com um aperto de mão e com uma calma quase ensaiada, apontou para sua mesa favorita. Antes que Isabela pudesse se virar para se esconder, o gerente se aproximou dela com um sorriso que ela reconheceu como o prelúdio de uma ordem. Isabela, o senhor Monteiro pediu para que você o atendesse. Ela engoliu seco, forçando um sorriso profissional. Claro, cada passo em direção à mesa dele parecia ecoar. Quando parou diante dele, manteve a postura impecável. Boa tarde, senhor Monteiro. Posso trazer algo para beber? Leonardo. O tom foi firme, como se estivesse corrigindo uma informação essencial. Surpreenda-me. Anotou mentalmente e se afastou, tentando ignorar a sensação de que estava sendo observada a cada movimento. Voltou minutos depois com uma taça de vinho tinto de safra especial e um prato com pequenas entradas. Ele aceitou o copo, mas, em vez de agradecer e se concentrar no que estava diante dele, manteve os olhos nela. Você sempre trabalha com tanta intensidade? Perguntou a voz baixa, mas carregada de interesse. Eu apenas faço o meu trabalho, respondeu, sem se permitir desviar do papel de funcionária. E faz muito bem. Um leve sorriso curvou seus lábios, como se cada palavra fosse escolhida para provocar uma reação. Ela desviou o olhar, focando nas outras mesas. Mas ele continuou com perguntas que iam além de qualquer conversa trivial de cliente e garçonete. De onde ela era, quanto tempo trabalhava ali, o que gostava de fazer fora do expediente. A cada resposta, ela mantinha a formalidade, mas começava a perceber que, por mais que tentasse, não conseguia impedir que parte de si reagisse à atenção dele. Quando pediu a conta, Leonardo não apenas pagou a refeição, deixou uma gorjeta generosa e, ao lado, um cartão de visita. Se precisar de qualquer coisa, me ligue.
Ela hesitou antes de pegar o cartão, como se tocar naquele pedaço de papel pudesse significar mais do que deveria. Obrigada, Sr. Monteiro. Ele não respondeu. Apenas manteve o olhar fixo nela por um instante antes de se levantar e sair. Isabela tentou convencer a si mesma de que aquilo terminaria ali. Mas, no fim do expediente, enquanto guardava o uniforme no armário, o celular vibrou. Uma mensagem de número desconhecido apareceu na tela. Ainda pensando na nossa primeira interação. Seu corpo reagiu antes que pudesse raciocinar. Ele tinha conseguido o número dela e não havia perguntado como. A mensagem era curta, mas carregava uma promessa silenciosa de que aquele não seria o último contato. E no fundo, embora tentasse negar, Isabela sabia que parte de si já esperava por isso. O celular ainda vibrava em sua mão quando ela percebeu que Leonardo Monteiro não era o tipo de homem que aceitava ser apenas um episódio na vida de alguém. Isabela demorou para responder à mensagem. Sentada no banco do vestiário, ainda com o cabelo preso e o uniforme dobrado sobre o colo, olhava para a tela do celular como se cada letra tivesse um peso que ela não queria carregar. Ainda pensando na nossa primeira interação, aquilo não era uma pergunta inocente. Era uma afirmação calculada, feita para deixá-la sem defesa. Depois de alguns minutos, digitou com cautela. Foi apenas um acidente, Sr. Monteiro. O envio foi quase um ato de autopreservação, um muro erguido para evitar que ele avançasse. Mas como ela imaginou, ele não recuou. A resposta chegou rápida. Leonardo. E não foi só um acidente. Isabela fechou o celular, guardou-o na bolsa e decidiu que não entraria naquele jogo. Caminhou para casa repetindo para si mesma que precisava ignorar, que o mais sensato era manter distância. Mas a mente teimava em reproduzir o timbre dele, o olhar, e agora as palavras escritas que pareciam ecoar no peito. 2 dias depois, já fora do expediente, ela saiu pela porta lateral do restaurante, aproveitando o silêncio da noite. A rua estava quase deserta, iluminada apenas por alguns postes e vitrines fechadas. Foi então que o viu. Leonardo estava encostado em um carro preto de linhas elegantes, o tipo de veículo que parece brilhar mesmo sob pouca luz. Os braços cruzados, o olhar tranquilo, como se estivesse exatamente onde deveria estar. "Está me seguindo?" perguntou ela, mais para disfarçar a surpresa do que esperando uma resposta verdadeira. "Estava passando por aqui e achei que poderia aceitar uma carona", disse ele com um tom que tornava impossível saber se era verdade. "Não é necessário. Eu posso voltar sozinha." Ele abriu a porta do passageiro como quem ignora uma recusa já prevista. "Não é sobre necessidade, Isabela. É sobre segurança." Ela olhou para a rua deserta e, contra o próprio orgulho, percebeu que ele tinha um ponto. Entrou no carro com um suspiro, ajustando a bolsa no colo. O interior exalava um perfume amadeirado, inconfundível, que parecia se misturar com o calor dele. O silêncio no início da viagem não era desconfortável, mas carregava uma tensão quase palpável. "Você sempre evita conversar comigo assim?" Ele perguntou, os olhos fixos na estrada. "Não costumo misturar meu trabalho com a vida pessoal. Talvez seja a hora de abrir uma exceção." O canto da boca dele se ergueu num sorriso breve, como se estivesse testando os limites dela. Isabela virou o rosto para a janela, tentando não permitir que ele visse o efeito de suas palavras. O carro avançava pelas ruas, e ela percebia que, embora não quisesse admitir, sentia-se estranhamente protegida ali. Não havia pressa nos gestos dele, nem no jeito de conduzir. Quando pararam diante do prédio modesto onde ela morava, Leonardo manteve a mão no volante por alguns segundos antes de falar. "Ainda vamos nos ver longe daqui, e você sabe que vai aceitar." Ela desceu rapidamente, evitando prolongar aquele momento. Mas, enquanto caminhava até a entrada, sentiu o coração bater mais rápido, não de medo, mas de uma antecipação que tentava negar. Ao fechar a porta do apartamento, apoiou-se contra ela, respirando fundo. O perfume dele ainda estava no ar, como se tivesse ficado preso em sua roupa. No silêncio do pequeno espaço, Isabela percebeu que, por mais que tentasse manter distância, Leonardo Monteiro estava lentamente encontrando caminhos para entrar em sua vida.
E o mais inquietante era que ela começava a permitir. Pela primeira vez, Isabela não tinha certeza se queria resistir ou apenas ceder ao inevitável. O sábado trouxe ao La Belle Nuit um movimento ainda mais intenso que o habitual. As reservas estavam esgotadas desde a semana anterior, e o salão exalava uma energia vibrante. O som delicado do piano se misturava ao tilintar de taças e a conversa ritmada de clientes acostumados a ambientes de luxo. Isabela, com o uniforme impecável e o coque preso sem um fio fora do lugar, circulava com passos firmes, equilibrando bandejas e anotando pedidos como se fosse parte de uma coreografia ensaiada. Mas por trás da postura profissional, o coração batia em um compasso irregular, fruto de algo que ela preferia não admitir. Ao atravessar o corredor central para levar uma garrafa de vinho a uma das mesas, ela o viu. Leonardo havia acabado de entrar. Não estava sozinho. Acompanhava-o um grupo de empresários de terno impecável, todos rindo e falando em tom seguro, como homens acostumados a decidir negócios milionários entre um gole e outro. Leonardo, à frente, mantinha a mesma elegância de sempre. Mas havia algo na postura dele, um ar de controle absoluto que parecia envolver todo o grupo. Ele se dirigiu à sua mesa habitual, posicionada perto da grande janela, com vista para a avenida iluminada. Isabela tentou focar no trabalho, mas sentia o peso de seu olhar mesmo de longe. Enquanto servia outros clientes, arriscava breves olhares, sempre encontrando os olhos dele fixos nela. E cada vez que isso acontecia, um calor inquietante se espalhava por seu corpo. Pouco depois, enquanto ela passava pela mesa dele para atender outra ao lado, ouviu um dos empresários, um homem de meia idade, de voz alta e riso fácil, fazer um comentário sem qualquer cuidado em baixá-lo. Parece que o chefe encontrou mais do que um prato para degustar esta noite. A mesa inteira riu, e o comentário fez o sangue subir ao rosto de Isabela. Ela manteve o passo, mas por dentro sentiu-se exposta, como se tivessem arrancado sua compostura diante de todos. Minutos depois, o gerente aproximou-se, chamando-a discretamente para um canto. Isabela, cuidado com certos clientes. Eles não são do tipo que você deveria atrair. Ela franziu o senho, incomodada. Eu apenas estou fazendo meu trabalho. Continue assim, disse ele, antes de se afastar, deixando no ar uma insinuação que a fez apertar os lábios. Ao voltar ao salão, Leonardo parecia alheio ao constrangimento que a cercava, ou talvez estivesse observando exatamente como ela reagia àquilo. Não importava com quem conversava, seus olhos sempre encontravam os dela de tempos em tempos, como se estivesse enviando mensagens silenciosas que ninguém mais poderia ouvir. Quando chegou a hora de recolher a mesa dele, Isabela fez o possível para manter a expressão neutra. Leonardo agradeceu com um leve aceno, mas ao retirar o último prato, percebeu que um guardanapo estava dobrado de maneira diferente. Ao abri-lo, encontrou um bilhete escrito à mão com uma caligrafia inclinada e segura. Não deixe que falem por nós. Por um instante, ela ficou parada, sentindo o peso daquelas palavras. Era impossível não reconhecer a intenção por trás delas. Ele estava deixando claro que não se importava com os comentários e que esperava que ela também não se deixasse influenciar. Levantou o olhar para a mesa, mas Leonardo já estava de pé cumprimentando os sócios. Antes de sair, lançou-lhe um último olhar, firme, direto e com algo que beirava a provocação. Ela desviou imediatamente, dobrando o bilhete e guardando-o no bolso do avental, tentando ignorar o frio na barriga que aquilo provocara. Durante o resto da noite, mesmo atendendo dezenas de clientes, ela sentia aquele pedaço de papel como se queimasse contra sua perna. Era um lembrete constante de que Leonardo não era apenas um cliente insistente. Ele estava, pouco a pouco, quebrando as barreiras que ela tentava manter erguidas. E o mais perigoso era perceber que, no fundo, parte dela já queria saber o que aconteceria se simplesmente deixasse de resistir. Ao fechar o restaurante sozinha no vestiário, Isabela tirou o bilhete do bolso e o leu mais uma vez, demorando um pouco mais antes de dobrá-lo de volta. O domingo amanheceu preguiçoso, com um céu claro e um vento leve que entrava pela janela do pequeno apartamento de Isabela. Ela passou a manhã tentando se manter ocupada. Arrumou a cozinha,
Lavou roupa, fez café, mas, a cada pausa, seus olhos voltavam para o bilhete que repousava sobre a mesa da sala. Não deixe que falem por nós. As letras dele eram seguras, inclinadas, e pareciam carregar mais do que a frase dizia. Desde que o encontrara, sentia como se aquele pedaço de papel fosse uma espécie de convite silencioso e perigoso. No meio da tarde, o celular vibrou. Uma mensagem curta, direta. Café hoje às 16 horas. Lugar tranquilo. Eu espero. Logo abaixo, um endereço. Ela conhecia. Um bistrô pequeno, discreto, frequentado por poucos e onde ninguém entrava por acaso. Isabela encarou a tela por alguns segundos, considerando todas as razões para recusar. Lembrou-se do gerente, dos comentários no restaurante, das suas próprias tentativas de manter distância. Mas também lembrou do olhar dele e de como, apesar de tudo, parte dela já não queria evitar aquele encontro. Respirou fundo, respondeu com um simples ok e começou a se arrumar. Quando chegou, o café estava mergulhado na luz dourada do fim de tarde. Pequenas luminárias pendiam sobre as mesas, criando uma atmosfera aconchegante. O aroma de pão recém-assado e café fresco se espalhava pelo ar. Leonardo já estava lá, sentado em uma mesa no canto, onde as cortinas filtravam a vista da rua. Ele usava uma camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos, revelando um relógio caro e antebraços fortes. Ao vê-la, levantou-se. Isabela. O modo como pronunciou seu nome soou como uma saudação pessoal, quase íntima. Ela se sentou, mantendo o tom cauteloso. Espero que não ache que esse tipo de convite vá se tornar um hábito. Depende de você. Respondeu com um meio sorriso que sugeria que ele já conhecia a resposta. O garçom trouxe 2 cafés e um prato com pequenos doces. Leonardo fez perguntas sobre sua vida, sobre a infância, sobre o que ela gostava de fazer quando não estava no restaurante. Ele ouvia com atenção, sem pressa, como se cada resposta fosse importante. Isabela notou que ele evitava falar muito sobre si, mudando de assunto sempre que as perguntas se voltavam para sua vida pessoal. Você é sempre assim? Ela perguntou, inclinando levemente a cabeça. Curioso com os outros, mas reservado sobre si mesmo. Ele a olhou por um momento, como se estivesse decidindo se revelaria algo. Prefiro observar primeiro. Quando falo, quero que seja para alguém que realmente queira ouvir. A conversa fluiu até que o céu começou a escurecer. Ao se despedirem, Leonardo deu a volta na mesa e, em vez de apenas apertar a mão dela, segurou-a por alguns segundos a mais. A mão dele era quente, firme, e o gesto parecia conter algo não dito. Isabela sentiu uma onda de calor subir pelo corpo, mas disfarçou soltando a mão e sorrindo de forma educada. Saiu para a rua e, enquanto caminhava para casa, percebeu que estava sorrindo sozinha. O vento da noite não foi suficiente para dissipar o calor que ainda sentia na pele. Quando chegou ao apartamento, deixou a bolsa sobre o sofá e se sentou. Ficou alguns minutos quieta, revivendo cada detalhe. O tom da voz dele, o modo como observava sem pressa, a intensidade velada nos gestos. E embora tentasse convencer a si mesma de que era apenas um encontro casual, sabia que aquele momento tinha marcado uma mudança. Pela primeira vez, Isabela admitiu que queria vê-lo de novo. Ao se deitar naquela noite, fechou os olhos e se permitiu imaginar como seria se não lutasse contra o que estava começando a sentir. A quarta-feira estava particularmente agitada no La Belle Nuit. O salão estava lotado, e o vai e vem constante de garçons deixava o ambiente quase coreografado. Isabela, já acostumada ao ritmo intenso, mantinha a postura impecável, mas por dentro ainda carregava o eco do encontro no café. O sorriso dele, o toque na mão, a maneira como parecia medir cada palavra. Tudo isso continuava presente, silencioso, mas vivo. Quando a porta principal se abriu e a figura de Leonardo surgiu, foi impossível não sentir o corpo reagir. Mas dessa vez, ele não estava sozinho. Ao lado dele, uma mulher alta, de pele clara, cabelos castanho claros em ondas perfeitas e um vestido azul de seda que abraçava o corpo com sofisticação. Caminhavam lado a lado, trocando palavras e sorrisos discretos como se fossem velhos conhecidos.
O impacto visual foi imediato. Um frio cortante atravessou o estômago de Isabela, e ela tentou se convencer de que não havia motivo para sentir aquilo. Leonardo tinha o direito de estar com quem quisesse, mas a razão não era forte o suficiente para silenciar a pontada de ciúme que se espalhava como uma corrente elétrica. O gerente, sempre atento, percebeu a chegada. Isabela, mesa do Sr. Monteiro é a 8. Ele pediu para que você mesma os atenda. Ela respirou fundo, vestindo a máscara profissional. Boa noite, Sr. Monteiro. Seus olhos passaram rapidamente para a acompanhante, forçando um sorriso educado. Boa noite. Esta é Helena, disse Leonardo, fazendo a apresentação. Uma amiga de longa data. Helena respondeu com um sorriso elegante, mas Isabela percebeu o jeito como a mão dela tocava o braço dele ao falar, como se aquele gesto fosse natural. Ela anotou os pedidos e se afastou, tentando se convencer de que aquilo não significava nada. Mas cada vez que voltava à mesa, via Helena inclinar-se levemente. Leonardo rir de algo que ela dizia, e isso corroía sua calma. Na terceira ida até a mesa, já com os pratos principais, Isabela notou que Leonardo a observava mais do que prestava atenção à comida. Não era um olhar casual. Havia algo de avaliador nele, como se tentasse entender o que ela estava sentindo. Quando Helena saiu para atender uma ligação, Leonardo aproveitou. Não é o que você pensa. Não estou pensando nada, respondeu rápido, a voz mais fria do que pretendia. Está sim, ele insistiu, sem desviar o olhar. E está errada. Antes que ela pudesse responder, Helena voltou e Isabela se afastou. O restante do atendimento foi mecânico, distante, e ao final da noite, Leonardo saiu sem mais explicações, apenas com um boa noite formal. Já em casa, enquanto tirava os sapatos, o celular vibrou. Uma mensagem dele. Você não sabe metade da história. Ela ficou parada, olhando para aquelas palavras na tela. Parte dela queria ignorar, outra queria exigir explicações naquele instante, mas optou pelo silêncio. Ainda assim, sabia que aquela conversa não tinha acabado e, de alguma forma, desejava que não acabasse. Isabela apagou a luz, mas ficou deitada no escuro, imaginando o que ele diria quando finalmente contasse o que havia por trás daquela metade da história. Os dias seguintes foram um teste silencioso para Isabela. Ela manteve o foco no trabalho, fingindo para si mesma que a vida seguia normalmente. Mas a cada vez que olhava para o celular e não via nenhuma nova mensagem de Leonardo, sentia um incômodo estranho, uma mistura de alívio e decepção. O orgulho queria que ela acreditasse que não precisava de explicações. O coração queria qualquer desculpa para ouvi-lo. Foi numa noite de sexta-feira, já perto da meia-noite, que o destino decidiu romper o impasse. O restaurante estava quase vazio, as últimas mesas sendo recolhidas. O silêncio confortável que antecedia o fechamento foi interrompido pelo som da porta se abrindo. E lá estava ele, sozinho. O blazer escuro caía perfeitamente sobre os ombros largos e a camisa sem gravata deixava o visual mais descontraído, mas ainda carregado daquela imponência natural. Ele caminhou até uma mesa no canto, mas em vez de se sentar, falou de forma direta. Precisamos conversar. O gerente, ocupado no balcão, fez um gesto para Isabela. Atenda o Sr. Monteiro, depois já pode encerrar o turno. Relutante, ela se aproximou. Posso trazer algo para beber? Só a sua atenção. Ele se sentou, e o modo como a olhou fez parecer que a mesa era apenas um detalhe. O ar entre eles estava denso. Leonardo apoiou os antebraços na madeira, inclinando-se levemente para a frente. Helena, aquela mulher do outro dia, é uma parceira de negócios. Trabalhamos juntos há anos. Ela me ajudou quando eu ainda estava tentando conquistar meu espaço. Isabela manteve o olhar firme. E precisava rir tanto com ela, bem na minha frente? Ele arqueou uma sobrancelha, como se considerasse aquela reação uma confissão involuntária. Eu não percebi que isso incomodaria você. Ela desviou o olhar. Talvez um pouco. Então me permita deixar claro. Não há nada entre nós. Sua voz baixou um tom, ficando mais grave. Eu não estou interessado nela.
E não quero que você pense o contrário. Aquela sinceridade tão direta começou a rachar a muralha que ela tinha erguido, mas Isabela não se entregaria tão facilmente. Nós mal nos conhecemos. Por isso quero recomeçar. Ele entrelaçou as mãos apoiando-as na mesa. Sem mal-entendidos. Apenas nós dois, vendo aonde isso pode chegar. Houve um silêncio breve, mas carregado de decisões não ditas. Isabela finalmente soltou um suspiro, cedendo um pouco. E se não der certo? O sorriso dele foi lento, quase predador. Então, pelo menos não vamos passar o resto da vida imaginando. Eles saíram juntos pela porta lateral. A rua estava silenciosa, iluminada por poucos postes. Começaram a caminhar sem destino definido, conversando sobre coisas simples, memórias de infância, pequenos detalhes de rotina, lugares favoritos na cidade. O clima estava leve, mas havia uma tensão subterrânea, como se cada passo os aproximasse de algo inevitável. Foi numa esquina tranquila que Leonardo parou. Seus olhos prenderam os dela com uma intensidade que não pedia permissão. Ele ergueu a mão, tocando de leve o rosto dela, como quem sabia que aquele era o momento certo. E então a beijou. O beijo veio carregado de tudo o que havia ficado preso nas últimas semanas. A tensão, a curiosidade, o desejo contido. As mãos dele a envolveram, trazendo-a para mais perto, enquanto ela sentia o mundo ao redor perder a nitidez. Quando se separaram, ainda próximos o suficiente para sentir a respiração um do outro, ele sussurrou junto ao ouvido dela. Eu te quero, mas quero muito mais do que só esta noite. O corpo de Isabela respondeu antes que a mente pudesse formular qualquer defesa. E naquele instante, ela soube que sua resistência estava por um fio. Enquanto caminhavam de volta, lado a lado, ela percebeu que, pela primeira vez, tinha mais medo de fugir do que de ficar. O dia seguinte amanheceu com o céu limpo e um calor suave entrando pela janela do apartamento de Isabela. Ela acordou cedo, mas não conseguia se concentrar em nada. O beijo da noite anterior ainda estava vivo na memória, como se pudesse ser revivido, apenas fechando os olhos. Sentia nos lábios o calor dele, no corpo o peso do abraço e na mente o eco de suas palavras. Quero muito mais do que só esta noite. As mensagens começaram antes mesmo das 9. Leonardo não era do tipo que deixava espaço para dúvidas. Não havia formalidades, apenas um convite claro. Jantar. Meu apartamento. Às 8. Sem justificativas, sem perguntas. Apenas a certeza de que ela entenderia o que aquilo significava. Isabela leu e releu a mensagem várias vezes antes de responder. Sabia que aceitar era atravessar uma porta sem volta. Significava admitir que queria mais, que estava disposta a correr riscos, mesmo com tudo o que os separava. E no fundo, já sabia a resposta antes mesmo de digitar. Estarei lá. O prédio onde ele morava era tão imponente que parecia uma extensão da presença dele. Vidro e aço refletindo a cidade, com um porteiro que a recebeu como se a esperasse. O elevador subiu silencioso até o último andar, onde a porta já estava entreaberta. Leonardo a recebeu com um sorriso que não era o de um homem em um jogo de sedução casual. Havia algo mais profundo ali. O apartamento tinha uma vista deslumbrante da cidade, janelas do chão ao teto e uma decoração moderna, mas acolhedora. Sobre a mesa, velas discretas e pratos preparados com cuidado. O aroma que vinha da cozinha misturava temperos suaves a algo familiar e reconfortante. Sente-se, disse ele servindo vinho em 2 taças. Hoje é para falar do futuro. Durante o jantar, conversaram como se o tempo tivesse desacelerado. Leonardo falou mais sobre si, sobre decisões difíceis que tomou, sobre momentos em que quase desistiu. Isabela contou sobre seus sonhos, suas inseguranças e a luta constante para manter o equilíbrio em um mundo que parecia feito para testar sua resistência. Você se acostumou a decidir com a razão, disse ele, olhando-a com intensidade. Mas às vezes é o coração que sabe o caminho. Ela ficou em silêncio, absorvendo as palavras. Ele não estava falando apenas sobre trabalho ou escolhas de vida, estava falando sobre eles.
Depois do jantar, foram para a varanda. A cidade se estendia à frente como um mar de luzes, e o vento da noite acariciava a pele dela. Leonardo ficou atrás, as mãos segurando levemente seus ombros, e a voz grave veio próxima ao ouvido. O que começou com um acidente não precisa terminar como um acaso. Isabela se virou para encará-lo e naquele momento percebeu que todas as defesas que tentara manter haviam se dissolvido. Ele não era apenas um cliente insistente, nem apenas um homem que mexia com seus sentidos. Era alguém com quem ela queria tentar, mesmo sem garantias. Se depender de mim, começou ela. Vai ser para sempre, completou ele, com a certeza de quem não fazia promessas vazias. Ficaram ali, olhando o horizonte, sentindo que o mundo inteiro poderia desaparecer, e ainda assim aquele instante permaneceria intacto. Naquele momento, Isabela entendeu que, mesmo que o destino fosse incerto, o que sentiam já era suficiente para começar a escrever uma nova história. Meses se passaram desde aquela noite na varanda, e a vida de Isabela já não se parecia em nada com a que tinha antes. O La Belle Nuit ainda fazia parte de sua rotina, mas não mais como o cenário onde ela apenas trabalhava para pagar as contas. Agora era também o lugar onde uma história improvável havia começado, e que de vez em quando eles visitavam juntos, quase como um ritual silencioso. Leonardo, apesar de manter a postura firme e o controle natural que o mundo dos negócios exigia, deixara espaço para que ela visse um lado mais humano, mais vulnerável. E aos poucos, Isabela aprendeu a ler as pequenas coisas nele. O jeito como relaxava os ombros quando estava ao seu lado, o sorriso quase imperceptível quando ela dizia algo que o surpreendia, a forma como ele parecia guardar mentalmente cada detalhe sobre ela, desde o café que preferia até o nome da flor que gostava de ter no apartamento. As diferenças entre eles, que antes pareciam um abismo, tornaram-se pontes. Ela trouxe para a vida dele a simplicidade que ele não percebia precisar. Tardes no parque, conversas sem pressa, risadas por motivos banais. Ele, por sua vez, lhe mostrou que sonhar alto não era um privilégio restrito a poucos e que estabilidade não era apenas sobre ter segurança financeira, mas sobre construir algo sólido onde se pudesse repousar o coração. Houve desafios, pequenos atritos, diferenças de ritmo, momentos de silêncio carregados de orgulho. Mas nenhum deles foi maior do que a vontade que tinham de continuar juntos. Sempre que parecia que o mundo tentaria afastá-los, um gesto simples, uma mão entrelaçada, um olhar que dispensava palavras, bastava para lembrá-los do porquê haviam escolhido um ao outro. Numa noite quente de verão, caminhando de mãos dadas pela praia, Leonardo parou diante do mar, o som das ondas misturando-se ao vento. Puxou-a suavemente para perto e, olhando nos olhos dela, disse com a mesma firmeza de quando tudo começou: "Ainda acho que aquele encontro não foi um acaso. Foi um começo escrito para durar." Isabela sorriu, sentindo que não precisava responder. O brilho nos olhos dela dizia tudo, e enquanto a espuma das ondas molhava a areia sob seus pés, ela percebeu que, por mais improvável que tivesse sido, aquela história, que começara com um tropeço e um toque inesperado, já tinha raízes profundas demais para ser arrancada. E no fundo, ela sabia que, independentemente do que viesse, não havia como voltar ao que era antes. Porque alguns encontros não são simples coincidências, são destinos disfarçados. Algumas histórias começam com promessas planejadas, mas a deles nasceu do acaso e se fortaleceu na escolha diária de permanecer um ao lado do outro. Isabela aprendeu que o destino não se anuncia, ele apenas oferece pequenos momentos capazes de mudar tudo, e que a coragem de segui-los é o que transforma encontros em memórias eternas. Leonardo, por sua vez, descobriu que a força não está apenas em construir impérios, mas em abrir espaço para que alguém toque o que existe de mais vulnerável dentro de si. E assim, entre olhares que diziam mais que palavras e gestos que falavam mais que declarações, eles perceberam que o amor verdadeiro não precisa ser perfeito, precisa apenas ser verdadeiro. O que começou como um tropeço no meio de um salão elegante
tornou-se o ponto de partida para uma vida inteira de passos dados juntos, mesmo sem saber exatamente para onde iam. Porque no fim, eles entenderam que não importava o destino, desde que o caminho fosse trilhado de mãos dadas. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta "Gostei" aqui embaixo para eu saber que você está junto comigo.